Olá, pessoal. Bom, como eu tinha falado no vídeo anterior que eu postei aqui, eu vou tentar focar aqui no canal numa parte mais técnica, com relação a cutelaria, facas, etc. E hoje eu vou começar fazendo isso, apresentando aqui para vocês um gráfico de tensão versus deformação. Esse gráfico ele pode ser utilizado para vários tipos de materiais, mas como aqui o intuito do canal é falar mais sobre lâminas, a gente vai focar em aço, né? Bom, só para contextualizar o que eu tenho de experiência, o que eu já estudei para conseguir falar um pouquinho mais sobre isso, eu sou formado em engenharia mecânica, e eu tenho mestrado em engenharia também, só que aeronáutica. E hoje eu trabalho com aeronáutica, não trabalho com a parte de estruturas aeronáuticas nem de materiais, eu trabalho com sistemas, mas essa carga relacionada a essa matéria que eu tive um pouco no mestrado também, mas que eu tive na graduação e no mestrado já ajuda a ter um norte aqui para as nossas conversas e eu estudando aqui um pouco a parte, fazendo umas pesquisas, eu consigo relembrar o que eu vi anteriormente durante os estudos e aí eu consigo passar para vocês, correto? Bom, então, começando a falar aqui sobre esse gráfico de tensão versus deformação, a primeira coisa que a gente precisa entender é como ele é construído, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem o corpo de prova que a gente usa para executar o ensaio. Então a gente quer analisar um determinado aço, a gente usina um corpo de prova nesse formato aqui, um cilindro, né, com essas extremidades para fixação, e você vai lá, usina no aço lá 1095, 1080, 420, etc. E você o coloca nessa máquina aqui. Essa máquina tem dois dispositivos para fixação aqui, e aqui dentro dessa parte, dentro dessa coluna e dentro dessa coluna tem dois fusos, né? Um fuso de cada lado. E esse fuso roda, ele gira e você, por uma rosca sem fim aqui, você consegue exercer uma tração sobre esse corpo de prova que está aqui no meio. Tá? E aqui embaixo estava escrito que era um motor elétrico, mas eu apaguei dessa figura porque não é. Isso daqui é uma célula de carga. Então você consegue saber a força que está sendo aplicada no corpo de prova e também fazer medições de deslocamento, quanto que está deslocando. E aqui a gente tem um corpo de prova no estado inicial e aqui um corpo de prova no estado final. Você pode ver que o corpo rompeu. O ensaio é feito até a ruptura do corpo de prova. Bom, aqui a gente consegue ver uma curva típica que é formada nesse tipo de ensaio, certo? Essa daqui é uma curva para um material dúctil. A gente mais para frente vai ter uma curva para um material frágil e a gente vai conseguir ver a diferença. Então, aqui nesse eixo, o eixo Y, a gente tem o sigma, que é a letra que vai representar aqui a tração que está sendo aplicada no corpo de prova. E aqui no eixo X a gente tem o epsilon, que é o eixo onde a gente tem o deslocamento, a deformação do corpo, ok? Essa daqui é dimensional, porque você trabalha com os comprimentos aqui e no final das contas você divide unidade de comprimento por unidade de comprimento e aí ela fica percentual, tá? Então, epsilon é uma medida de porcentagem, porque é L0, L menos L0 dividido por L0. Então, a gente vai ter uma porcentagem aqui. Aí, o que a gente já consegue ver nesse gráfico? Bom, a gente consegue ver que aqui ó, a gente tem uma região linear.
depois ela fica exponencial, ela tem uma curvatura, né? Dentro dessa área, a gente tem uma deformação elástica do corpo de prova, do metal. Como a gente sabe, existem dois tipos de deformação, a deformação elástica e a plástica. Aqui na deformação elástica, se a gente carrega o corpo, exerce uma determinada tração e depois descarrega, o corpo de prova, ou o objeto que a gente está aplicando a carga, ele volta para a condição inicial. No caso de uma faca aqui, é você entortar um pouco a faca, liberar a faca, tirar a força que você está aplicando, ela volta à condição inicial, certo? Depois disso, a gente tem aqui uma região de fluência, zona de fluência. É uma região na qual você tem uma carga sendo aplicada de forma basicamente constante, ela varia muito pouco, porém você tem um alongamento do corpo, ele deforma, você tem um aumento aqui no comprimento do corpo. Isso daqui acontece porque é um momento no qual a gente vai ter as discordâncias dentro da estrutura cristalina do metal se acomodando. O que é essa estrutura cristalina? Quando eu falo estrutura cristalina, eu não estou me referindo aos grãos do metal, mas sim à estrutura interna do grão, tá? Então, a gente tem uma estrutura cristalina, ela é ordenada, e em determinadas regiões nós temos essas discordâncias, são pequenas desordens. E nesses pontos a gente tem o escorregamento entre os planos da estrutura cristalina. Tá? E aqui a gente tem esse escorregamento e a acomodação dessas discordâncias e os escorregamentos dessas discordâncias ocorrendo. Depois dessa região, a gente precisa aplicar mais carga para continuar tendo deformação no corpo. Então você tem que ter um incremento da tensão para você ter uma deformação, um alongamento do corpo, até que você chega aqui num ponto máximo. Então aqui você aplica mais carga, ele vai aumentando tanto a tração que você está aplicando quanto o comprimento, certo? E chega um determinado momento em que a tração começa a cair. Você precisa aplicar menos força para você ter um determinado alongamento do corpo de prova. Por que que isso acontece? Se a gente reparar aqui nessa figura da direita que eu usei no slide anterior, a gente pode ver que nessa região aqui onde houve a ruptura, existe uma diminuição da área da seção transversal do corpo. Ela começa a ficar, do corpo de prova. Ela começa a ficar mais fina, tá vendo? E isso daqui chama estricção, ok? Quando a gente tem essa diminuição da área da seção transversal do corpo de prova. E nesse momento, como a gente tem uma área menor, a força que eu preciso aplicar para deformar o corpo de prova é menor. Então a gente vê essa queda na tensão aplicada, ok? Até que um determinado ponto existe a ruptura desse corpo de prova, ok? Então, mais uma vez aqui, a gente consegue ver essa zona elástica, que ela tem uma reta e depois ela tem uma curva. A zona de fluência, que é onde você tem uma força constante, e mesmo com uma força constante, o corpo continua se alongando. Depois você continua na zona de deformação plástica, até esse pico aqui, que é o limite, é o limite é o limite de resistência do material, tá? Que é nesse ponto T, e depois você tem a ruptura do material. Uma coisa interessante de falar aqui é o seguinte, como eu disse anteriormente, se a gente tiver um carregamento na região elástica e liberar a força, parar de aplicar a força, o corpo volta à condição zero aqui. Mas se a gente esticar, aplicar uma força no material, esticar o corpo de prova até a região plástica, por exemplo, chegar aqui ou aqui, o que acontece é que
o corpo de prova, se a gente remover a força que estava sendo aplicada sobre ele, ele vai voltar numa reta, não ficou bem uma reta, mas a ideia é ser uma reta, paralela a essa reta aqui. Então, se eu carregar o corpo até aqui, ele vai voltar paralelo ali. Se eu carregar o corpo até aqui, ele vai voltar paralelo a essa reta aqui. Se eu carregar até aqui, ele vai voltar paralelo a essa reta. E não mais vai chegar no L0. Aí ele vai ter um L1, um L2, um L3 aqui, que serão maiores do que o comprimento inicial do objeto, da faca, no caso, se a gente estiver fazendo isso com uma faca, o que quer, qualquer objeto que seja, aí o objeto nosso de aço aqui no caso, ok? Bom, aqui a gente consegue ver um gráfico para um material frágil. É uma curva típica para um material frágil, aqui um ferro fundido cinzento, e a gente pode ver que a curva é bem diferente, né? A gente tem uma região linear aqui, basicamente, depois ela começa a ter uma curva mais acentuada, e a ruptura ela acontece abruptamente. Nesse tipo de material, a gente não tem muito indício de que o material vai romper. No caso de um material dúctil, a gente consegue, e isso é muito bem, é uma característica quista na engenharia, na maioria dos casos, porque a gente consegue inspecionar o nosso objeto, a nossa estrutura e saber se ela está sofrendo deformações preocupantes, se ela foi submetida a um excesso de carga e executar ações de manutenção, reparos antes que haja a falha da estrutura do objeto, o que quer que seja. Já numa estrutura frágil, a gente não tem muito chance de fazer isso. Essas deformações elas são menores, o objeto, a estrutura não dá sinal de que vai romper e a ruptura ela acontece de forma abrupta e isso pode causar acidentes, né? Então aqui nesse outro gráfico eu consegui um gráfico aqui onde são plotados nos mesmos eixos, né? O eixo aqui com a tensão e com elongamento, dois materiais, o material A e o material B, sendo o material A o material frágil e o material B o material dúctil, certo? Então a gente consegue aqui até ter uma noção de valores, ordem de grandeza, isso daqui é para aço, e para aço a gente trabalha aqui com a unidade megapascal, tá? Megapascal é 1 milhão de pascal, certo? É 10 a sexta. E é uma unidade grande, então quer dizer que nesse ponto aqui, no ápice, no momento da ruptura do material frágil, a gente estava aplicando 550 milhões de pascais para que o material rompesse. 1 pascal, só para a gente ter noção, é uma unidade de medida de pressão ou de tração, né? E ela equivale a 1 newton por metro quadrado, ok? E o que é 1 newton? 1 newton, a gente considerando gravidade a 10 metros por segundo, são 100 gramas, basicamente, tá? Então, 1 newton, 100 gramas, 10 newtons, 1 quilo, ok? Então, isso daqui quer dizer que a cada metro quadrado se aplica 100 gramas. E para você romper esse material aqui, você tem que aplicar 550 megapascais. Já para o material dúctil, a gente vai ter o pico aqui, é o limite de resistência dele em 480. E aqui a gente consegue ver todo aquele comportamento, né? A reta, depois a região aqui de escoamento, depois o incremento da força aplicada para se ter deformação novamente, a região de estricção, né? Até que o material se rompe, ok? Bom, uma coisa que a gente pode falar com relação a esses comportamentos, tanto dúctil quanto frágil, é que, agora trazendo para o mundo das facas, é que a gente sempre vai querer um material dúctil, né? Se a gente tiver um material dúctil, a gente consegue evitar determinados acidentes, ainda mais para facas de sobrevivência, faca de campo,
onde você pode exigir mais da faca, você pode enfincá-la em alguma coisa e tentar torcer, dobrar. É melhor você ter uma faca dúctil, que ela vai ter uma deformação elástica mais acentuada. Depois ela vai deformar plasticamente. Dependendo do material, você consegue voltar, você consegue endireitar a faca. É melhor você ter, e mesmo que não consiga, é melhor ter uma faca torta do que ter uma faca quebrada. Numa situação de sobrevivência ou num trabalho no campo, que você está longe, não, só tem aquela faca, então é melhor, bem melhor você ter uma faca torta do que ter um pedaço de faca, só ter o cabo na mão. Então a gente sempre tem preferência aqui por materiais dúcteis. O material frágil, ele tem a vantagem que ele, via de regra, ele é mais duro, tá? Aí que está o grande pulo do gato quando você vai escolher uma faca, vai fazer uma faca, você tem que tentar pegar o material mais duro possível e mais dúctil possível, porque você vai ter toda essa vantagem da deformação da ferramenta, da deformação do material, com uma dureza associada a isso, que você vai ter que fazer muita força para conseguir fazer isso. A sua faca vai ter uma melhor retenção de fio, e você vai conseguir juntar o melhor dos dois mundos. O problema é que existe uma relação inversamente proporcional entre dureza e ductibilidade. A gente vai ver mais para frente isso. Via de regra, material duro, quanto mais você endurece um aço, mais frágil ele fica. E aí a gente acaba caindo nessa situação de falhas catastróficas de formas não desejáveis. Por exemplo, facas de cerâmica, né? Derrubou, quebrou. Pelo menos a ponta você perde, né? São facas que retêm o fio muito bem, porém, se cair de cima da pia no chão, você já vai ter um problema com a faca porque ela é muito frágil, porém muito dura, o que é uma vantagem. Ainda mais se falando de facas de cozinha. Ao meu ver, faca de cozinha, quanto mais duro, melhor. Porque você vai estar na tua casa, você vai ter o seu equipamento para afiar. O pessoal fala que faca muito dura não afia. Não é verdade. Já ouvi isso daí sendo repetido várias vezes em várias coisas que eu vi na internet. Cuteleiro de nome falando isso, né? Só que não é um fato. Por mais duro que seja o seu aço, ele sempre será mais mole do que a pedra que você vai afiar a sua faca. E uma coisa que acontece é que é uma lei da natureza. O material mais duro risca o material mais mole. Não importa o que você pense, não importa o seu grau na cutelaria, isso é uma lei da natureza. Só Deus muda. E que eu saiba, não tem ninguém aí fazendo faca que seja Deus. Mas enfim, então na faca de cozinha você tem uma faca dura, ao meu ver, e eu gosto de faca dura de todos os tipos. Se for faca para levar campo sobrevivência, leva uma pedrinha lá que você consegue pelo menos dar um reparo no fio de corte sem grandes esforços e aquele fio vai durar por muito mais tempo. É claro, quando você tem uma faca dura, você começa a ter essa questão de fragilidade no fio de corte também. Porque o que acontece? Via de regra, uma faca ela perde a capacidade de corte, ela perde o fio de corte por rolamento, que é quando, tentar desenhar aqui, que é quando você tem o fio de corte lá, bem o ápice dele mesmo, num determinado formato. Ele está aqui, certo? Quando acontece o rolamento, a ponta faz isso. Igual um chapéu de bruxa. E aí você não consegue mais cortar, porque você perdeu esse ápice e agora você tem uma superfície desse tamanho aqui que você vai tentar executar o corte. Quando você tem uma faca muito frágil, dura e consequentemente frágil, em vez de acontecer esse rolamento aqui, que é uma característica, dos males o menor, é melhor rolar do que quebrar.
que é o que acontece quando você tem uma faca frágil. Ela começa a soltar lasca no fio de corte. E aí, para você recuperar isso daqui, essa situação aqui de cima, você tem que reafiar a faca. Já aqui, você pode usar uma chaira, bater a chaira aqui, que vai ser do material mais duro do que o da faca. Você consegue endireitar esse fio de corte e usar a faca por algum tempo ainda. É claro, isso daí você não consegue fazer ad eterno. Uma hora você vai quebrar esse ápice aqui do fio de corte por fadiga. Mas é melhor que isso aconteça do que isso aconteça, porque o reparo dessa situação é mais fácil do que o reparo dessa, né? Bom, aqui, levando em consideração tudo isso que a gente já falou aqui sobre a ductibilidade do material que você vai comprar ou fazer uma faca, é aquela. Isso daqui a gente está falando de um determinado teste que o pessoal executa aí, né? Em competições, etc., de você dobrar a faca. Você tem que dobrar a faca aqui em 90 graus. A gente pode ver que a faca está presa na vertical e o cano aqui está na horizontal. Então você executou essa dobra da faca. E depois da dobra ela não volta, né? A gente pode ver que a faca entrou na região de deformação plástica. Ela não fica 90 graus, você vê que ela tem uns 45, mas acontece aquilo lá que a gente tinha conversado já anteriormente, né? Você tem a região elástica, depois você tem a região plástica. Se você trouxer a faca até aqui, quando retorna, ela retorna paralela a essa reta e não mais no formato inicial, mas num formato deformado. E você pode ver aqui, por essa imagem, que a faca ela está torta, né? Então, isso daqui é uma característica que a gente quer que a faca tenha, que ela consiga absorver energia, que ela consiga aguentar porrada e não quebre. Melhor uma faca torta como essa do que uma faca partida no meio. Bom, aqui eu tenho um gráfico que eu peguei de um trabalho do pessoal da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que é mais para exemplificar essa questão da correlação entre dureza e ductibilidade. Aqui a gente está falando de tenacidade. A tenacidade ela tem uma certa relação com a ductibilidade. A tenacidade ela é a quantidade de energia que o material consegue absorver antes de romper, tá? Então, se eu tenho uma barra de vidro, se eu der colocar uma quantidade pequena de energia, essa barra de vidro ela vai quebrar. Se eu tiver uma barra de aço dúctil, eu vou ter que colocar muita energia. Eu vou ter que passar por toda a região de deformação elástica, depois a região de deformação plástica, chegar no ápice da deformação plástica, no limite de, de resistência do aço, para depois conseguir romper. Ou seja, eu tenho que aplicar muita energia para romper o material. E essa tenacidade mede isso. Quanto mais energia eu preciso aplicar para romper um determinado material, mais tenaz ele é, ok? E aqui a gente consegue ver, ó, a linha azul é a tenacidade, a linha laranja é a dureza. Quando a dureza diminui, quando a dureza aumenta, aqui a linha azul, a tenacidade cai. Então a gente consegue ver aqui claramente a dureza aumentando, a tenacidade caindo. A dureza ela fica constante aqui, ó. A tenacidade fica constante. A dureza cai, a tenacidade aumenta. Tá? Então, como a gente tinha conversado anteriormente, existe essa correlação que não tem almoço grátis, né? A engenharia na vida é assim. Você ganha de um lado, você via de regra, salvo raras exceções, você perde de outro. É difícil você ter uma situação ganha-ganha. Então, quando você ganha na dureza, você perde na tenacidade. Você ganha na tenacidade, você perde na dureza. Ok? Aqui nessa parte de baixo tem condição 1, 2, 3 até 6, só que isso daqui a gente pode ignorar porque é uma questão do trabalho deles lá, que são condições de tratamentos termoquímicos e não vem ao caso. A ideia aqui era só ver essa correlação entre dureza e tenacidade mesmo.
certo? Então é isso, pessoal. Isso daí é o que eu tinha para falar por esse vídeo. Vou gravar outros aí no futuro. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar em comentário e tal. Se eu souber, eu respondo rápido. Se eu não souber, eu tento pesquisar para entender o que está acontecendo e também vou tentar responder todo mundo, que assim eu aprendo também, relembro as coisas que eu não lembro mais e obviamente não sei de tudo e consigo aprender mais coisas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar manter esse tipo de conteúdo aqui no canal para tentar dar uma ajudada aí pro pessoal entender melhor essas questões mais técnicas sobre o aço, porque eu vejo que tem muita coisa errada sendo dita e a minha ideia é tentar esclarecer alguns pontos. É claro, eu também não sou dono da verdade, dentro da própria ciência existe muita divergência. Alguns têm opinião A, outros opinião B, não chegaram em acordos ainda. Para fazer esses vídeos eu pretendo pesquisar, eu já pesquisei bastante para fazer isso e para fazer os próximos não vai ser diferente. Mas eu acho que a gente tentar colocar um material aí com uma informação mais confiável é importante. Hoje em dia com a internet a gente tem acesso a muita coisa de forma muito fácil. Mas o problema é que você tem as opiniões e as informações as mais diversas possíveis. Muitas vezes elas são erradas. E é melhor não ter informação do que ter informação errada, porque quando você tem informação errada, você acaba tomando decisões baseando-se em informações que não são verídicas. E aí você acaba não obtendo o resultado que você esperaria, porque você tem uma informação errada que às vezes você nem sabe que está errada. E aí é difícil você resolver o seu problema. Você não sabe nem onde você está errando, né? Como é que você vai resolver uma coisa que você não sabe onde está o erro? Então, a ideia é a gente tentar trazer alguma coisa aqui voltado para a cutelaria. Tem muita informação. Tudo isso que eu falei aqui, se vocês quiserem se aprofundar em cada um dos temas, em cada um dos tópicos, em cada um dos termos que eu usei aqui, pesquisa na internet, vocês vão achar muita coisa. Veja mais do que um vídeo, não confie na primeira fonte de informação. Procure sempre, se conseguir pegar em livro, melhor ainda, porque daí a informação ainda é mais confiável. Mas eu acredito que foi uma boa base para a gente começar aqui os assuntos, ok? Obrigado e até mais.